E olha, tem de tudo aqui, tem romance, suspense, ficção científica e até história clássica de um gênio da literatura. E de bônus eu ainda vou te falar o que você pode fazer para ser uma pessoa mais criativa e ter mais vontade de ler todos os dias. Fala meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo eu vou te falar 12 livros para você gostar de ler em 2025. Para começar, vamos falar de Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, é um autor latino-americano, e a história é sobre o amor complicado, diria tóxico, entre Ricardo e a menina má que a gente vai conhecer como Lily. É uma história que se passa por diversos locais do mundo e o interessante é perceber que sempre há uma ligação, sempre há um encontro e, querendo ou não, o Ricardo e a Lily são ligados por uma energia, por um fio, sabe aquela história do fio vermelho lá, oriental e tal? Como se fosse isso, sabe? É impossível você não querer devorar esse livro, porque o jeito que o Mário Vargas Llosa escreve, nossa, é maravilhoso, vale muito, muito a pena. E o segundo livro é A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Ciclé, e é um livro que você precisa saber ler, porque é um humor muito ácido, e se você não tiver essa malícia de ler e entender que se trata de uma personagem altamente improvável, porque o cenário é o seguinte: tem uma mulher e ela vai começar a fazer sessões terapêuticas com um ex-historiador que virou terapeuta. E numa dessas regressões ela descobre que ela foi uma das mulheres de Salomão. Mas ela era tão feia que o Salomão não queria que ela, enfim, né, fosse lá do harém dele. E ela acabou ficando com a função de escrever umas partes da Bíblia. Então é a mulher que escreveu a Bíblia, porque ela começa a reescrever e a analisar com humor muito ácido determinadas passagens, determinadas coisas. Então é bem engraçado, porque o jeito que ela fala é um jeito muito um brincalhão, né? Um jeito assim, que tem realmente essa acidez, mas não deixa de ser engraçado. Um livro curtinho, é cheio de camadas e essa mulher feia que é inteligente acaba se tornando esse personagem que a gente pode olhar como um personagem de resistência e tudo mais, mas acima de tudo é um personagem diferente que vai trazer uma história diferente, uma visão diferente sobre uma história que a gente já conhece, que é a história de Salomão. O terceiro livro que a gente vai falar é Caim, de José Saramago. E assim como eu falei da mulher que escreveu a Bíblia, a gente também tem que ter uma malícia na hora de ler José Saramago. Ele é um gênio, isso aí é inegável, e Caim vai contar a história desse fratricídio que aconteceu entre Caim e Abel, mas vai contar pela visão de Caim, ou seja, uma visão que tem um outro tipo de narrativa, né? O Caim, ele realmente acredita nos ideais dele e por isso fez o que fez. Inclusive, passagem sobre a Arca de Noé também vai ser diferente. E aqui também tem um humor e uma reflexão muito boa, como o jeito que José Saramago escreve. Eu gostei muito desse livro porque, além de trazer uma outra visão, enfim, ter essa característica de ser mais engraçado e etc e tal, eu acho que o jeito que o Saramago escreve ensina muito a gente sobre uma boa escrita, sobre uma boa literatura. E isso amadurece a nossa visão de literatura também. Enfim, são reflexões filosóficas, eu diria até teológicas. A gente tem Caim como essa pessoa que vai questionar a justiça divina através de diversos momentos da Bíblia. Então, se você quiser ler e se divertir, esse é o livro certo para isso. Eu sei que eu já falei mais de 1 milhão de vezes desse livro, mas se você quiser conhecer distopias, inclusive a primeira distopia, tá, escrita, e se você quiser conhecer a literatura russa de um outro ângulo, sem ser o ângulo filosófico, sem ser Tolstói, Dostoiévski, Gogol e tal, conheça esse livro do Zamyatin, tá? Ele é um autor russo e ele, em 1920, escreveu esse livro em um período que a gente tinha o comunismo acontecendo, que tinha Stalin e tudo mais. Inclusive, esse livro ele foi proibido na Rússia durante um tempão, tá? Então, mas enfim, o livro conta a história do D-503. Esse D-503, ele é um engenheiro e ele participa da construção da Integral, que é uma nave espacial que vai colonizar outros lugares do mundo. Mas tudo bem, até aí tudo bem. O Estado Único garante que a pessoa ela tenha tudo o que ela precisa sem que ela precise pensar ou questionar nada. A paz é instaurada. No entanto, o D-503, um belo dia, ele conhece a I-330. E nesse acontecimento é que ele vai descobrir que determinadas coisas não são do jeito que ele pensa e que essa garantia de que tudo está bem em detrimento de você não pensar nem questionar nada talvez não seja uma boa escolha. Então, a partir disso, a gente vai conhecer e questionar esse estado totalitário, questionar a forma como as pessoas escolhem as coisas melhor pra gente, no caso, as pessoas acham que escolhem as coisas melhores pra gente e tudo mais.
Enfim, esse é um bom livro para você conhecer distopias, para conhecer autores russos, então eu recomendo fortemente. Outro livro para você gostar de literatura em 2025 é esse aqui, A Sombra do Vento, e não se assuste com o tamanho, gente, porque esse é um dos melhores livros da minha vida e foi a partir dele que minha paixão por livros ficou realmente escancarada e provada por A mais B. Aqui conta a história do Daniel Semperi, que nesse livro aqui, que é uma trilogia, uma quadrilogia, tem 13 anos e quando ele completa 13 anos, o pai dele vai convidá-lo a conhecer o cemitério dos livros esquecidos. Nesse cemitério são os livros que as pessoas esquecem, de livrarias que fecham, de lugares que abandonam os livros, e esses livros vão para lá. Quando o Daniel chega lá, ele escolhe um livro chamado A Sombra do Vento, do Julian Carax. Só que acontece que esse livro leva toda uma história por trás. E o autor do livro quer destruir todas as cópias desse livro, porque esse livro causou muitas mágoas, muitas dores e faz parte da história dele que ele quer esquecer. No entanto, o Daniel não quer vender e isso acaba gerando várias coisas que ele percebe que a vida do Julian Carax é muito parecida com a vida dele. Não só os pequenos detalhes, mas o macro geral. Então, o Daniel é um escritor, ou ele gosta de escrever, trabalha numa livraria, o Julian Carax também. O Julian Carax gosta de uma menina, mas não sabe dizer para ela. A mesma coisa com o Daniel. E esse livro parece muito simples, mas o Carlos Ruiz Zafón escreve de uma forma que a gente consegue entrar nessa Barcelona pós-guerra, que a gente consegue sentir esse misto de sentimento e esse misto de sensações que os personagens estão sentindo. Então, é maravilhoso e é uma metalinguagem muito bem feita pelo Carlos Ruiz Zafón. Eu recomendo fortemente, se você quiser um livro de uma história assim, mais leve, mas ao mesmo tempo que tenha uma profundidade, não seja aquela história miojinho que você vai ler e vai, enfim, a enjoar no meio da leitura, entende? Então eu recomendo esse aqui. Cara, tudo bem, gente, eu fiz uma lista, eu recomendo todos os livros, mas assim, esses realmente eu recomendo de verdade, tá? Então é isso. Uma outra indicação se chama O Tique Branco, do Aravind Adiga. Esse livro ganhou um prêmio chamado Booker Prize, e esse livro é muito legal porque ele vai falar sobre as contradições, sobre o quanto que existe de desigualdade na Índia, com um humor muito legal. O autor, né, o personagem, ele era pobre e depois ficou rico, e ele vai falar sobre essas diferenças, de como que ele se sentia mal, de como que ele era maltratado quando ele não tinha dinheiro, e como que as pessoas passaram a levá-lo em consideração quando ele começou a ter mais dinheiro. Além dele falar dessa trajetória que ele teve como uma pessoa de casta baixa e agora que ele é empresário, ele vai falar de uma forma muito afiada e de uma forma muito sincera sobre a corrupção e sobre a desigualdade que existe na Índia. Então, por isso que é muito interessante, porque a gente tem um mergulho numa sociedade fictícia, numa história fictícia, mas que ao mesmo tempo revela muito sobre esse mundo que a gente só conhece pela TV e agora a gente pode conhecer através desse livro em específico. Esse livro também já tem uma série na Netflix, mas eu recomendo que você leia primeiro o livro e depois você assista a série na Netflix. Como vocês viram, é um livro curtinho, isso aqui em uma semana você já consegue matar esse livro aí lendo poucas páginas por dia, tá? Então aí depois você, no final de semana, vai lá e assiste a série na Netflix. E você tá se perguntando, pô, Ana só indicou livro cabeça até agora, não vai indicar um livro mais de boa pra gente conseguir ler de repente numa tarde, no domingo de tarde, que a gente tá cheio de preguiça e tal? Tem sim. Esse aqui, ó, Agatha Christie, não é o box todo, tá, gente? Eu tô mostrando o box porque vale muito a pena comprar esse box. Os livros são curtos. E especificamente eu quero falar desse aqui, ó, A Morte no Nilo, se eu conseguir tirar daqui, tá? Vamos lá. Esse aqui, A Morte no Nilo, é um livro curtinho, assim como todos da Agatha Christie. E por que eu recomendo esse e não outros? Cara, a história desse livro é muito legal. É muito legal, você se envolve rápido. Não é um livro que você vai adivinhar logo de cara quem é que tá, enfim, quem é um assassino ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que eu indico esse e não outro. Então, basicamente, gente, como toda história da Agatha Christie, tem um ato por trás e nesse aqui é o cruzeiro que vai acontecer no Nilo e acontece, então, um assassinato. Com várias reviravoltas, muito suspense, eu gosto muito disso da Agatha Christie, porque essa história vai te envolvendo, vai te engolindo e você basicamente se entrega muito rápido para a história. A gente vai conhecer o Hercule Poirot aqui nesse livro. E é muito legal porque todo o romance da Agatha tem o Hercule, né? Tem um detetive para poder desvendar.
E esse detetive, ele também é como a gente, né? Vai descobrindo as coisas aos poucos. Ele também não sabe. Então a gente também não sabe porque a gente tá vendo basicamente a visão do detetive com alguns outros detalhes, né? Então a Agatha tem uma maestria muito grande de deixar só o que a gente precisa saber naquele momento e não entregar demais. Então eu recomendo fortemente. Até você que não gosta de romance, que não gosta de nada, vai nesse aqui que vai ser sucesso. Confia em mim. Oitava recomendação, não poderia ser diferente, eu recomendo o livro das Mil e Uma Noites, e especificamente esse quarto volume em que nós temos Ali Baba e Aladdin. Por que eu recomendo esse quarto volume? Porque a história do Aladdin é muito legal. Agora, resumindo a história das Mil e Uma Noites, conta a história de Sherazade, que é uma mulher, e aqui nós temos um papel feminino muito, muito importante nesse sentido, porque nós tínhamos um rei, esse rei ele foi traído, e o castigo que ele impôs a todo o seu reino é que ele iria se casar com uma mulher toda noite e no dia seguinte ele iria matar essa mulher como vingança pela sua esposa que o traiu como escravo. Beleza, ele fez isso e as mulheres foram morrendo e Sherazade, que era filha do vizir do rei, falou: pai, eu vou me casar com o rei para tentar coibir esse ato. E aí o que ela fez? Ela, através de histórias, inclusive tem um livro chamado A Psicologia dos Contos de Fadas. Esse aqui, ó, A Psicologia dos Contos de Fada, que eu recomendo aqui de tabela, olha só, esse aqui, que vai dizer o seguinte, que as histórias de Sherazade serviam como terapia para o rei, para que ele entendesse que o ato que ele passou não necessariamente iria acontecer novamente com qualquer mulher. Então tinha esse ato terapêutico pela Sherazade, que fala nesse livro aqui. Mas enfim, a Sherazade contava uma história para ele, e no clímax da história, ela parava de contar para que ela tivesse mais um dia, mais um dia, mais um dia, até que o rei se curasse, ou pelo menos esquecesse, talvez, de fazer esse ato de matá-la, e, enfim, ela salvasse todas as mulheres do reino, inclusive ela própria. Nesse livro aqui, então, a gente vai ver a história do Aladdin e do Ali Baba, que, em teoria, não estavam inclusas nesse ramo, né, nessa primeira transcrição das Mil e Uma Noites. O Mustafa Jarouche é o nosso tradutor, é um dos melhores tradutores em termos de língua árabe, então eu recomendo fortemente que você compre essa edição, não necessariamente essa edição, mas essa tradução dele. Então, eu recomendo fortemente de ler este quarto volume, justamente porque a gente vai ver a história do Aladdin verdadeira, ou pelo menos original, e comparar com a da Disney, que é uma história mais infantil, mas que guarda alguns elementos muito importantes, mas as diferenças também são gritantes. Por um exemplo, aqui o Aladdin não tem nada de fofinho nem nada. O cara quer pegar a mulher lá no caso seria a Jasmine, mas não é Jasmine aqui, e vai fazer de tudo para que isso aconteça, tá bom? Então ele é destemido e ele também é um ladrãozinho. E Ali Baba eu também não preciso falar, não tava aqui, mas vale muito a pena ver pra gente também fazer essa comparação. É um livro grande? É, Ana, mas como eu tô falando especificamente dessas duas histórias, você pode pegar o livro e ler essas duas histórias, e aí se você gostar, você continua. Mas mais uma vez, como se tratam de noites, aqui você pode ler uma noite a cada noite. Então aqui, vou dar um exemplo, ó. Essa noite aqui, 640. Deixa eu ver se vai focar. Nem sei se vai focar. Tem 640. Cara, termina do outro lado. Já tem 641 ali. Então não são histórias enormes que você vai se cansar, vai ficar com sono nem nada. A minha nona recomendação é um livro que me deixou louca. E louca por quê, Ana? Porque eu comecei a ler e não terminei de ler enquanto eu não terminei toda a trilogia. Que é esse aqui. A Amiga Genial, da Helena Ferrante. E é assim, gente. Quem gosta, gosta, e quem não gosta, odeia, porque é um livro que pega você ou te repele, tá? Eu gosto muito desse livro. Aqui vai contar a história da amizade entre duas meninas, e são duas meninas que elas competem, mas elas têm uma relação muito verdadeira e uma relação muito forte também, porque não é como se elas fossem dependentes uma da outra, mas há uma ligação muito intrínseca entre elas duas, como se elas duas se complementassem ao mesmo tempo que se repelissem. Mas não só isso, a história como ela é contada, como a gente vê tão diferentes personalidades sendo amigas, é maravilhoso. A relação de Lily e Lenu vai trazer pra gente as complexidades femininas, as complexidades da própria vida, das decisões da vida e de como que o nosso ambiente que a gente cresceu e viveu pode ter influência na gente, mas a gente também consegue mudar a nossa perspectiva e não
necessariamente carregar todos esses traumas ou todas essas características do lugar que a gente nasceu. Nesse livro também a gente vai ver as desigualdades sociais, como que as mulheres eram tratadas, as suas proibições, as suas limitações, então tudo isso é muito legal. E com um pano de fundo aí da Itália, né, da nossa Nápoles, assim, cara, maravilhoso. Vale muito, muito a pena. E aí, mais uma vez, se você não gostar, não tenha medo porque eu gostei, não, cara. Esse livro me pegou, mas eu já emprestei esse livro e minha amiga devolveu dizendo que não tinha gostado, então tudo bem, acontece. Admirável Mundo Novo é a nossa 10ª recomendação e aí não tem muito o que falar, gente. É um clássico, uma distopia clássica do século XX, foi publicada, se não me engano, em 1932 pelo Aldous Huxley, um gênio, diga-se de passagem, e que, querendo ou não, bebeu ali em 1934, bebeu também em Nós, do Zamiatin, e conta a história de uma sociedade que é baseada na engenharia genética. Então as pessoas não têm mais bebês, os bebês eles nascem, vamos dizer, de proveta, sabe? E são condicionados através, igual, sabe a lógica de Skinner, do behaviorismo? É nesse sentido. A gente vai ver esse condicionamento de castas, as castas mais baixas vão trabalhar para as mais altas são as mais inteligentes, mas ainda assim são também condicionadas. E tudo muda quando o Bernard vai conhecer o que a gente chama de índios, ou o que a gente chama também de selvagens, né? Que é como se fosse uma sociedade normal. É como se para ele nós fôssemos selvagens, porque nós nos casamos, nós não temos o costume de dormir com várias pessoas durante a semana. Quer dizer, existe isso, mas não é um costume de todo mundo. Então existe o casamento, existe a monogamia, existe o ter o filho, existe ter família. E aqui nessa sociedade, nesse admirável mundo novo, não existe. E esse admirável mundo novo a gente vai ver que foi o John, que é um filho de uma mulher que outrora participou desse admirável mundo novo, mas que por um descuido teve um filho e teve que viver com selvagens. Quando você chega na metade do livro, eu tô na metade do livro, tô relendo para o Clube Leituras em Série. Se você não conhece o Clube Leituras em Série, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conhecer. A gente tá lendo distopias e entendendo como as distopias podem refletir os nossos problemas atuais e como que elas nos ajudam a resolver também. A gente vai ler Admirável Mundo Novo, nós estamos lendo Nós, do Zamiatin, e ainda vamos ler 2084, O Fim do Mundo e O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. Então, livros maravilhosos para você entender o seu mundo atual e também entender por que as distopias antecipam os nossos problemas. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tô na metade e o livro tá ficando cada vez mais pegando mais tração, porque agora o John tem a possibilidade de ir para Londres para conhecer esse admirável mundo novo e aí sim a gente vai ver o que acontece com ele. Portanto, esse admirável mundo novo vai falar sobre uma sociedade totalmente voltada para o consumismo, totalmente voltada para a engenharia genética, para a perfeição, para evitar a sujeira, evitar o pensamento, tanto é que eles tomam soma para esquecer dos problemas, ou seja, problemas que são atuais da nossa sociedade e que a gente pode pensar através de um livro escrito em 1932. Vale muito a pena. E a penúltima recomendação se chama A Verdade sobre o Caso de Harry Cabot e vai contar a história do Marcus Goldman, que é um autor que começa a ter um problema de bloqueio criativo. Mas ele vai atrás do seu mentor, que é o Harry Cabot, e ele descobre que o Harry está envolvido com um crime muito grave numa cidade pequenininha. E aí ele vai dizer o quê? Não, eu vou deixar meu mentor sozinho, ele vai investigar e cada vez mais que ele investiga, mais podridão aparece dos dois lados. Tanto do lado da cidade, quanto do lado do próprio Harry Cabot. E é muito interessante porque ele faz de uma forma que cada capítulo te puxa pro próximo. Isso é maravilhoso, pra mim é maravilhoso, mas se você tiver com sono, cara, você vai ter que se policiar pra você não ir além e acabar se cansando na leitura. Joel Dick escreve de uma forma muito maravilhosa, porque ele puxa a gente pro próximo capítulo. E aqui a gente vai conhecer a cidade, os meandros. Sabe aquele filme, aliás, aquela série do casaco do menino do casaco amarelo, Dark, que brinca com o tempo, que brinca com as descobertas de cada momento você descobre uma coisinha. Aliás, toda série de mistério. Então temos Yellow Jack, tem Dark, tem a própria Ruptura, tem Stranger Things. Então se você gosta desse tipo de série, você vai gostar desse tipo de livro, porque é na mesma vibe de você ir descobrindo aos poucos e juntando as peças. Eu encerro a minha lista de recomendações de leituras para 2025 com Medea de Eurípides. E, cara, eu recomendo esse livro porque é um livro que, primeiro, ele vai explorar sentimentos que são nossos de agora, o amor, a raiva, a traição, a vingança, e ele também vai trazer
de uma forma muito direta, então você não vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo. Muitas vezes algumas pessoas me falavam, poxa Ana, quando eu tô lendo a Ilíada, fica difícil eu entender que ele tá falando de um barco, ou que ele tá falando de uma guerra, ou que ele tá falando só de um diálogo entre duas pessoas. Realmente, às vezes é difícil de entender, mas nesse livro em específico, o Eurípides, ele consegue trazer uma linguagem, na verdade não é Eurípides, né? É o tradutor, que é o do Trajano Vieira, vale muito a pena essa tradução, e essa edição também, que é da editora 34. Uma outra coisa interessante desse livro aqui, você fala assim, Ana, tô com medo, não tenho certeza. Tudo bem, você pode ler A Gota d'Água do Chico Buarque, que é uma adaptação com algumas diferenças desse livro aqui. A Gota d'Água eu gosto bastante porque traz para o nosso contexto mesmo. É o Rio de Janeiro, é uma mulher que foi traída, que foi trocada, nananã e tal. Então traz esse contexto muito próximo da gente. Se você entendeu esse livro, A Gota d'Água, essa peça Gota d'Água, você vai vir pra cá já sabendo o contexto da história e pode ser mais fácil de entender também, beleza? Agora a minha recomendação surpresa pra você é este livro aqui, se chama O Dicionário dos Símbolos do Chevalier. Tem outra edição mais bonita que essa, mas a minha é essa aqui. E eu recomendo fortemente se você gosta de simbolismo, se você gosta de entender o que há por trás da escolha de um símbolo, de um objeto, de um animal. É muito, muito legal isso aqui. Porque aqui não vai dizer o significado da palavra. Aqui ele vai dizer o significado do símbolo em si da coisa. E agora eu vou mostrar pra vocês como é interessante ter esse livro como consulta. Quando alguém fala assim, ah, esse cara é o cabeça do time, ou você é o cabeça da casa. Você normalmente pensa, pô, esse cara é inteligente, mas da onde que veio essa acepção, esse significado de uma pessoa ser cabeça é uma pessoa que é líder, é uma pessoa que é inteligente? Olha só. Cabeça. A cabeça geralmente simboliza o ardor do princípio ativo. Abrange a autoridade do governar, ordenar, instruir. Simboliza igualmente o espírito manifestado em relação ao corpo, que é a manifestação da matéria. Aí vamos lá. Devido à sua forma esférica, a cabeça humana é comparável, segundo Platão, ao universo, é um microcosmo. Esses sentidos todos convergem para o simbolismo do único, da perfeição, do sol e da divindade. Então você começa a perceber que existe esse símbolo já em algum lugar, e quando você começa a estudar os símbolos, você começa a ler melhor, a interpretar melhor e a entender os símbolos do seu redor. Luz, quadro, computador, câmera, copo. Cara, tudo isso tem símbolo, não é pra você ficar louco. Mas é pra você pensar sobre isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E não esqueça de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre por que o nós do Zamiate foi proibido no comunismo. E eu te vejo no próximo vídeo.